você está no lugar certo, no momento certo. O que Deus tem para vocês essa noite, talvez vocês nem imaginaram. Porque Deus tem uma palavra. Deus quer desafiar essa igreja. Deus quer realmente levantar seu povo para fazer uma coisa que vai impactar essa cidade, que vai realmente mudar a história, não somente da sua vida, mas de Curitiba, Paraná, Brasil e as nações. Quem crê nisso? Não. Quem crê nisso mesmo? Declara glória a Deus. Sabe alguma coisa? Eu quero falar com vocês. Muito obrigado. Quero falar com vocês algumas coisas que Deus tem falado para a minha vida. Coisas que eu tenho aprendido, não com método MDA, mas com esse andar mesmo, discipulado, buscar o Senhor, ser discipulador, aquele que tem intimidade com o Espírito Santo. Como é a vida mesmo que Deus procura e quer dar para a sua igreja. O que Deus quer dar para a sua vida é tremendo. É tremendo. Sabe uma coisa? Deus deu para a igreja, duas armas poderosas para realmente fazer a obra dele. Primeira coisa que ele deu para nós era autoridade em nome de Jesus Cristo. Mateus 28, versículo 18 a 20 declara isso. Jesus fala que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos. Por causa dessa autoridade nós podemos ir e fazer discípulos. Amém? Você não vai conseguir fazer discípulos porque a autoridade de um pastor. Você não vai fazer discípulos por causa de um nome chamado MDA. Você vai fazer discípulos porque você tem autoridade em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E essa palavra, versículo 20 fala o seguinte. Versículo 20: ensinando-nos a obedecer tudo que se ordenei. O último parte aqui. E eu estarei sempre com vocês até quando? Os fins do tempo. Muitas pessoas pegam esse versículo e falam que não é, sabe, Mateus 28 é só para os discípulos, aqueles 12, talvez aqueles 120. Isso não tem nada a ver com a gente hoje em dia. Essa coisa de discipulado não é conosco. Espera aí. Fim dos tempos já chegou? Não. Fim dos tempos já chegou? Não chegou. Então Jesus está com quem? Jesus está com quem? Não. Jesus está com quem? Jesus está com você? Declara então: Jesus está comigo. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. A palavra da promessa que Jesus está comigo. Eu ando na autoridade de Jesus Cristo. Amém, irmãos? O segundo arma poderosa ele deu para nós. Atos 1:8. Atos 1:8 declara o quê? Que vai ver o que sobre nós? O que? Receber poder quando o Espírito Santo desce sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Sabe o que está escrito aí? Sabe que Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra é Curitiba, confins da terra é Marília, confins da terra é Ponta Grossa, confins da terra é Brasil. Naquela época eles nem sabiam que existia Brasil, mas Deus já sabia, e Deus já declarou: eu vou dar poder, eu vou dar uma arma poderosa no Espírito Santo que vai chegar aos confins da terra. Amém? Atos 2, versículos 16 a 21. Atos 2, 16 a 21. Pedro falando para o povo que estava declarando, os discípulos estavam tudo embriagados. Ele fala: não, ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos.
Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. E o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Deus declarou: eu derramarei o meu espírito. Sobre quem? Sobre quem? Sobre todos. Fala todos. Todos. Sabe o que isso quer dizer? Todos quer dizer? Todos, sem exceção. Você percebeu? Ele fala sobre independente de idade, independente se homem, mulher, independente se você tem título ou não, independente das coisas, Deus está declarando: eu vou derramar o meu espírito sobre sua vida. Não importa quem você é, não importa onde você mora, não importa quanto você tem, não importa o seu título. Que é importante, meu espírito vai estar sobre você, e você vai fazer maravilhas. Aleluia. Não está restrito a somente aquela Atos 2. É todos para nós, todos com a mesma visão, a mesma fala, os mesmos sonhos. Sabe os sonhos de Deus? Sonhos de Deus. Você já parou para pensar qual é o sonho de Deus para essa igreja? Meu. Se você começa a pensar, deixa eu falar para você, é sonho de Deus. Deus não tem pesadelos. É verdade, aleluia. Ele tem sonhos, e os sonhos dele, visão. Qual é a visão de Deus? Eu percebi uma coisa: visão de Deus. Deus não é miopia. Ele enxerga muito além. Deus tem uma visão para dar para a sua vida. Ele deu para seu pastor, e seu pastor está passando para vocês, e você está enxergando a mesma visão, pelo mesmo Espírito. Vai alcançar vidas, vai alcançar esse bairro, vai alcançar essa cidade. Essa igreja vai ser levantada para o nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quem crê nisso? Deixa eu falar para vocês uma coisa: você ainda não recebeu tudo que Deus tem para você. É verdade. Deus tem muito mais. O que está lá escrito? Lá na Efésios capítulo 3 declara aqui: e Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais que nós estamos pedindo. O que você está pedindo para Deus? O que você está pedindo? 40 células até o final do ano? Meu Deus, e isso é pouco, porque Deus tem preparado para vocês infinitamente mais. Amém. O pastor hoje de manhã falou sobre um sonho da visão dos 5 anos. Deus tem infinitamente mais para vocês. O que você está pedindo? Porque Ele é poderoso, Ele que vai fazer a obra. Amém? Aleluia. Sabe uma coisa? Comecei a pensar sobre essa coisa da igreja. Nós vimos que Deus deu as armas poderosas para nós, deu o Espírito, seu próprio Espírito. A igreja começou bem, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Se nós fazemos os cálculos, o mundo já deveria estar salvo, todo mundo entrega a Jesus Cristo. Mas o que aconteceu? O que aconteceu lá na Europa, onde não tem mais igrejas praticamente? Já pós-cristianismo já está além do que eles não acreditam mais em Deus. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Um país que enviava tantos missionários, hoje está realmente caindo mesmo na promiscuidade, de imoralidade, destruição da família, e tentando espalhar isso pelo mundo. Sabe, é muito fácil culpar o mundo, fácil culpar a mídia, é fácil culpar o diabo. Mas o problema não é a ação do inimigo, não é o diabo em minha vida. Realmente o problema é a ausência do Espírito Santo em minha vida, a ausência do Espírito Santo na igreja. Porque Deus já declarou: eu vou dar o meu Espírito. Mas o problema é a igreja tem fechado demais pelo Espírito Santo de Deus.
Começou mesmo a viver vidas de igreja, religioso. Mas falta. Como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer em minha vida? Porque realmente eu nasci dentro de um lar evangélico. Eu nasci, meu berço, tinha um berço lá também, lá dentro da igreja. Mas o que aconteceu? Simplesmente se tornei religioso. Não tinha mais poder, não tinha mais autoridade. Sabe, a gente sempre fala, oh, se Jesus Cristo estivesse aqui, a coisa seria diferente. Porque se Jesus aqui mesmo, nesse culto, ou se Jesus estivesse em minha cela, aí coisas iam mudar. Se Jesus Cristo estivesse lá na vigília, ia pegar fogo mesmo. Se Jesus Cristo estivesse... Eu quero falar para você uma coisa. Jesus Cristo já está declarando: eis-me aqui. Eu estou aqui para vocês. Eu estou aqui para realmente dar para você autoridade e poder. Amém, irmãos? Amém. Mas sabe alguma coisa? Nós não conseguimos enxergar isso. Nós não conseguimos entender isso. Nós vibramos com mais outras coisas. Nós vibramos com coisas deste mundo. Eu vibrava com as coisas do mundo. Quando eu era adolescente, eu ia na igreja, mas durante a semana eu era aquele adolescente rebelde, eu era roqueiro. Naquela época eu tinha cabelo mesmo, né? Mas via tudo né? Outro dia eu mostrei a foto meu quando eu era adolescente, 16 anos, para meu filho. Ele olhou e falou: você tinha cabelo? Pois é, tinha, né? Aí ele já começou a ficar preocupado, porque pensou: eu vou ser careca também? Não, vou dar outro penso para você, né? Mas, entendeu? Eu tinha essa coisa roqueira, eu vibrava com os conjuntos, eu gritava nos shows dele, eu sabia tudo sobre os caras que cantavam, eu comprava os discos deles, eu comprava as camisetas, eu fiz de tudo para saber tudo sobre eles. Eu fui nos shows, eu li tudo sobre eles, eu gritava os nomes dele. Sabe uma coisa? Eu gritava o nome deles, mas eles nem sabiam quem eu era. Eu estava lá gritando: isso aí! Eles nem olhavam para mim. Eles gostavam que eu estava gritando, porque eu gritando estava ajudando eles, né? Comprando os discos deles, ajudando eles a comprar casas dele, o jato dele, o carro dele, né? Eu estava ajudando ele. Sabe uma coisa? Mas ele não me conhece, ele não liga para mim, ele não liga sobre meu passado, meu futuro, ele não quer saber nada de mim. Ele somente quer eu comprar as coisas dele ou deles. E talvez você não era de conjuntos, mas talvez aquele time de futebol, aquele cara que joga, né? E você está lá assistindo o jogo lá no estádio, você pagou o ingresso, você comprou a camisa dele com o nome dele atrás, e você está lá, passa, chuta para lá, e aí gol! E você vibrando com ele. Lembra quando você estava assistindo o Copa do Mundo? Não daquela 7-1, não. Aquele outro que foi Davi Luiz, lembra? Aquela bola parada. E aquele chute, né? Como foi? Fala para mim, como foi? Aquela sensação brasileira. Vocês são brasileiros. Como foi a sensação? Foi isso? Como foi? Você. Ele não ligou para você. Ele agradece que você comprou a camisa dele. Mas sabe alguma coisa que descobri? Jesus, ele conhece meu nome.
Jesus. Por muito tempo eu tinha esquecido isso. Como aconteceu isso? Como aconteceu? Abrimos lá em Lucas capítulo 9, lá a partir do versículo 28. Nós temos a situação onde Jesus chama Pedro, Tiago e João. Vamos subir ao monte. Vamos subir ao monte para orar. E os três sobem lá, né? Versículo 29, vamos passar, né? E quando orava, a aparência do seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas, resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Versículo 30. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Uau, já pensou? Que vigília de oração! Que tremendo! Quem gostaria de estar nesse momento? Oh, mas vamos dar uma olhada aqui. Versículo 31. Apareceu um glorioso esplendor, falava sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Versículo 32. Onde estão esses três? Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo... Como eles podem estar dormindo? Jesus está lá, Moisés, Elias, aquela glória, e ele está pescando. Isso não foi a última vez que também eles fizeram isso. Se nós vamos lá em Marcos, capítulo 14, a partir do 32, Jesus também chama os discípulos para o jardim. Na noite que ele seria traído e preso, levou eles lá para orar e chamou mais perto para ele. Pedro, Tiago e João, vem comigo mais para dentro. Fica aqui um pouquinho, vou orar. Ora comigo. Estou nesse momento, preciso de vocês. Vamos orar. Jesus vai lá para orar. E depois de um tempinho, uma hora mais ou menos, ele voltou. E o que Pedro, Tiago e João está fazendo? Dormindo. Está o quê? Dormindo. Como ele está dormindo na vigília com Jesus? E não foi só uma vez. Foi 3 vezes Jesus precisava acordar eles. Eu comecei a entrar parafuso. Como? Porque a gente sempre fala: se Jesus estivesse aqui, seria demais. Se Jesus estivesse aqui, nossa vigília seria melhor. Se Jesus estivesse em minha cela. Jesus estava lá com eles e ele estava dormindo. Por quê? Por quê? Deus começou a falar o que aconteceu e acontece em nossas vidas. Começa uma espiritualidade religiosa, se torna uma rotina em nossas vidas. O sobrenatural se torna comum. Talvez sua Bíblia tenha um título lá em Lucas 9, a partir do versículo 28, a monte de transfiguração. Pedro, Tiago e João não tinham esse título para eles. Para eles era mais uma noite, mais uma vez subindo o monte. Jesus sempre estava subindo o monte, é sempre indo lá para orar, é mais uma vigília, é mais uma cela, é mais um culto. Vamos lá, tá bom, né? Nada aconteceu as outras vezes, por que vai ser diferente essa vez? Quantas vezes talvez nós fazemos isso em nossa cela? Estou tantas semanas, nada diferente, não vai ser nada diferente dessa vez também. Toda vez que estavam lá em Jerusalém, eles vão para aquele jardim para orar. Por que vai ser diferente essa vez? É mais um. A vida cristã muitas vezes se torna uma rotina religiosa. E nós, se nós não cuidarmos, nós perdemos mesmo a oportunidade de ver a glória de Deus. Quando as coisas se tornam comum, quando nós não temos mais fascinação das coisas, quando Deus não é mais aquela coisa que nós ficamos maravilhados, nós perdemos o que eu gosto de chamar o fator uau. Ele não é mais uau.
O brilho já acabou. Deus ensinou isso para mim esses tempos. Ano passado eu fui lá na África. Estava lá visitando nosso missionário lá em Botsuana. E lá em Botsuana tem uma grande área de reserva de animais. Animais selvagens lá. E o missionário queria me levar lá para conhecer, para tirar fotos. E eu estava tudo empolgado, né? Finalmente vou ver coisas África mesmo, né? Então nós estávamos lá no carro, indo para essa reserva. E antes que chegamos lá, já na estrada, ao lado da como chama? Rodovia, né? Tinha um girafa solto. Aí girafa! Tirando fotos. De repente o Fabiano falou: olha, elefante lá, elefante, meu Deus. Tirando fotos lá. Entramos mesmo na reserva. Girafa, elefante, leão, todas essas coisas. Tirando fotos todo lugar lá. Uau! Eu estou aqui na África, eu não posso acreditar. Aí nós fomos a tarde inteira lá. Fomos lá para acampamento à noite. Dormimos. O que nós vamos fazer no próximo dia? Vamos voltar para a reserva. E nós chegamos lá, entrando na reserva. Já virado assim, estava lá elefantes. Elefante, elefante. Já vi um monte ontem. Ô girafa, me mostra alguma coisa nova, uma coisa diferente. E o Espírito Santo naquele momento fala: o quê? Você está chamando a minha criação coisa comum? Eu criei essas coisas para você ficar maravilhado, independente de quantas vezes você está vendo, porque minha criação é sobrenatural. Deixa eu falar para você: não há nada de Deus, não há nada comum do nosso Deus, não há nada comum do nosso poderoso Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que há de vir, Rei, ele, no início, no fim, Alfa e Ômega. Ele é poderoso, glorioso, incomparável. Não há ninguém igual a Ele. Ele é nosso Salvador. Ele veio para nós antes mesmo da fundação deste mundo. Ele já pensou em você. Não há nada comum, tudo nele é sobrenatural. Tudo nele é sobrenatural. Estava lá mesmo na África. Ele estava vendo esses outros animais. Tinha um animal chamado zebra. Já viu zebra? Aquele cavalo branco com listras pretas. Ou cavalo preto, listras brancas. Não sei. Eu estava olhando esse animal e falando: mas por que essas listras? Não faz sentido. Porque não tem nada preto e branco lá. Tudo é verde ou marrom lá. E zebra, eles não ficam escondidos. Eles ficam lá no planalto, lá na savana, tudo aberto. De longe você enxerga zebra. Você fala: zebra. O leão, almoço. Não tem sentido aquelas listras. Então, Deus, por que o zebra tem essas listas assim? Porque não faz sentido. Não ajuda a proteção, nada. Por quê? O Espírito Santo falou para mim: é só para você fazer essa pergunta. Só para você ficar maravilhado. Só para você falar: Deus, tua criação é demais. Eu tenho coisas que eu não consigo entender. Eu olho para os céus e vejo todas aquelas estrelas, bilhões, trilhões de estrelas de longe. Eu não consigo entender, mas eu fico boca aberta e falo: meu Deus, Tu és Deus grande. Eu estou maravilhado diante de Ti, Senhor. Uau! Sabe o que é? Por muito tempo nós temos perdido esse fator uau. Porque às vezes nós só esperamos as coisas grandes de Deus. Mas minha pergunta para você: quando foi a última vez que você ficou maravilhado com seu Deus? Eu não estou falando sobre aquela bênção. Eu não estou falando sobre aquela coisa que Ele fez para você, aquela cura. Eu estou falando sobre você olhar para seu Deus, conhecer Ele e falar: uau, não tem palavras. Quando foi a última vez? Porque se faz tempo, você corre risco de perder a glória de Deus, de ver a glória de Deus. Por muitas vezes eu estava perdendo isso.
acordava toda manhã, levantava, ia para trabalhar, fazer trabalho, voltar para casa, almoçar, volta para trabalhar, volta à noite, fazia toda aquela rotina. E eu não estava maravilhado com nada, somente domingos. Domingos eu ficava maravilhado demais. Arrepios aí para lá, para cá, né? É gostoso, levantar a mão, cantar louvores, ouvir uma palavra, foi demais. Mas eu estava perdendo de ver a glória de Deus. Até o Espírito Santo começou a mexer na minha vida e fala o seguinte: você precisa das pequenas coisas também ser maravilhado. Então eu comecei a acordar de manhã, tomar aquele primeiro fogo consciente. Meu Deus é demais, porque Ele renova as misericórdias hoje. Se eu estou respirando, é porque Deus tem em propósito para a minha vida hoje. Então eu declaro: bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer hoje? Faz isso nesse momento. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Toma aquele fogo agora nesse momento. Respira. Você sabe que você não consegue fazer isso se não fosse sobrenatural presença de Deus. Nem isso. Nós dependemos dele até nisso. Aquela respiração que nós não pensamos. Nossa, Deus é demais. Não perde o fator uau. Não deixa realmente você andar nenhum dia sem conhecer mais Ele. Quem Ele é para você, para a sua vida. Aleluia, irmãos. Amém, irmãos. Sabe alguma coisa? Israel sempre tinha sacerdotes, sempre tinha profetas, mas o problema foi a falta do poder do Espírito Santo. Ele sempre, você olhar depois que foi estabelecido os sacerdotes com Arão, sempre tinha sacerdote. Mesmo com todos os problemas que estavam passando pelos juízos, pelos problemas com os reis, você sempre vai ter, tem sacerdote, tem profetas. Só que os profetas e sacerdotes estavam totalmente fora. Eles estavam oferecendo sacrifício para outros deuses. Os profetas estavam falando o que estava no coração deles, o que eles achavam, pelo o conhecimento que eles tinham. Eles podiam falar o que quiser. Sabe alguma coisa? O título, olha aqui, o título não traz a unção. Mas aquele que busca o Senhor com o coração quebrantado, aquele que entra no conselho do Senhor, essa que recebe a unção. Não pensa porque você tem um título, você é agora líder de uma célula, agora você tem unção. Você não tem unção por causa de um título. Agora você é supervisor, agora tem mais unção do que um líder. E meu vou ser pastor porque eu tenho mais unção, porque meu título, pastor, vai ser isso. Irmãos, título não traz unção nenhuma. Porque sempre tinha os profetas, tinha os sacerdotes, eles não tinham unção. Faltou o poder do Espírito Santo mesmo. Sabe por quê? Lá em Jeremias 23, versículo 18, está lá escrito: porque Deus estava falando para Jeremias, os profetas estão falando o que quiser, está falando assim, somente o que está no coração deles. Eles não, mas se tivesse entrado no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra, quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Quero falar para vocês, onde Deus começou a tratar minha vida, eu entendi que o problema mesmo, eu estava tentando andar na unção de um título do que unção pelo conselho do Senhor. Unção que vem pelo povo que está admirando o que você está fazendo. Unção que vem através do povo que está na sua cela achando você é demais. Unção vem porque você tem povo que olha você tocar, cantar e achar você é o melhor do todo louvor. Isso
uma emoção. E Deus trabalhou muito, me quebrou, quebrantou assim. De fato, Ele tinha que pegar aquele vaso que eu era, Ele precisava quebrar e começar tudo de novo. Me levou para estar lá no conselho do Senhor. Porque você não pode ser um discípulo, nem um discipulador, se você não entende que tem um lugar primeiro que você tem que entrar, que chama Conselho do Senhor. Conselho do Senhor. Lá em Marília, nós temos encontro. Os homens lá da nossa igreja, todos nós temos encontro 5 horas da manhã, lá no Conselho do Senhor. E nós encontramos lá, buscando mesmo a presença de Deus. E lá, o que nós fazemos isso? Nós vamos lá para contemplar, para escutar e para obedecer ao Senhor. Amém? Amém, irmãos? Sabe, o Deus está nos chamando. Deus está chamando você para o conselho do Senhor. Você quer ter uma célula bem sucedida? Você quer ser realmente um discipulador, um discípulo que anda no mesmo poder do Espírito Santo? Então entre no conselho do Senhor. Lá no conselho do Senhor, nós conhecemos o Espírito Santo. Nós contemplamos, nós escutamos, nós vamos obedecer ao Espírito Santo. Mas sabe alguma coisa? O motivo que nós não conhecemos o Espírito Santo? Porque nós não passamos tempo com Ele. Nós não passamos tempo com Ele. E o motivo que nós não passamos tempo com Ele? Nós deixamos as atividades ser prioridades em nossas vidas. A média de líderes, até pastores, a média de eles passar tempo em oração é 15 minutos por semana. Aí você pode falar, não, isso é impossível. Líder, pastor, somente isso. Eu era um desses. Eu não orava. Eu pensava, sabe aquela coisa? Como é aquela que fala aqui? É orar sem cessar. Então eu sempre estou orando, né? Então, pastor, como está? E aí, você está orando? Sem cessar, né? Sem cessar. E espera aí. Deus está chamando nós para passar tempo com Ele, investir tempo com Ele. Muitas vezes o que acontece em nossa agenda, nossas atividades se tornam prioridade. Oração apenas quando tem sobra de tempo, ou quando bate a água, né, sabe? Uma das grandes vantagens, uma das utilidades do Twitter e Facebook, você sabe qual é? É para provar no último dia, quando você está diante do Senhor, que a falta de oração não foi por causa da falta de tempo. A gente gasta tempo em coisas deste mundo. Sabe alguma coisa? Oração, nós entendemos errado. Pensamos que oração vai mudar Deus. Oração não muda Deus, não. Oração muda nós e muda situações. Amém? Amém, irmãos? Para minha vida, por muito tempo, era simplesmente religioso. Orava quando precisava de alguma coisa. Mas eu descobri que eu preciso mudar. Eu preciso orar. Eu preciso buscar Deus. Eu preciso conhecer Ele. Porque eu não consigo fazer sozinho. Você não vai conseguir sem a presença do Espírito Santo em sua vida. É tão importante tempo de oração, tempo que você investe de conhecer Ele, tempo mesmo. Sabe alguma coisa eu descobri? Que oração, Ele muda situações também. Amém. Tem momentos que eu comecei a entender isso, comecei a orar, e sabe alguma coisa aconteceu? As células começaram realmente, de repente, crescer, de repente começaram a frutificar. Aí começa a chegar a certo ponto, você já está tudo bem, e relaxa nisso, e o que acontece? As células também murcham.
É mais ou menos como Moisés, quando os braços dele estavam erguidos, né? Ele estava ganhando a guerra, mas quando ele baixava os braços, eles começaram a perder a guerra. A oração é isso. Nós entramos porque a oração também é um tempo de batalha. Nós estamos lá para orar para nossas células, para nosso povo, para realmente ele seja mais parecido com Jesus Cristo, que eles vencem, que eles podem ser realmente os vitoriosos em batalha. E nós oramos. Eu tenho um discípulo. Na casa dele, ele colocou um torre de oração. Ele nem terminou toda a casa dele. Ele tem parte como chama, o piso, alguma parte de pintura. Ele deixou tudo isso para ele montar um torre de oração, uma sala lá em cima da casa dele. E ele vai lá, todas as madrugadas ele está lá orando, orando e orando. E sabe o que acontece? Ele tem uma célula lá na casa dele. Essa célula já multiplicou, nem sei quantas vezes. Sabe, ainda mais como oração muda situações. Ele está orando. E lá na quarta-feira, na nossa célula, na célula na casa dele, uma noite, estava lá um homem dirigindo naquele bairro. E de repente, alguma coisa tomou ele e fez ele para virar, e chegou na frente da casa do dono. E ele parou, ele nem sabe porquê, mas ele viu os carros, ele desceu, entrou lá, eu não sei porque eu estou aqui, alguma coisa me fez chegar aqui. Aleluia. O que tem aqui? Aqui tem o Espírito Santo. Aqui tem Jesus Cristo. Você está no lugar certo, porque Jesus trouxe você aqui. Oração muda isso. Oração traz isso. Não foi uma vez, não foi duas vezes, mas várias vezes ele dá testemunho disso constantemente. Não é verdade, pastor? Ele sempre está falando isso. Pessoas chegam sem saber porquê, como. Eles nem conhecem a casa, nem estavam está andando naquele bairro, mas ele chega lá na casa dele. O Espírito Santo leva eles na frente da casa dele. Esse é Deus que nós servimos. Mas sabe por que isso acontece? Porque ele está no conselho do Senhor. Ele está contemplando o Senhor. Ele está escutando. Ele está obedecendo. Você quer ver coisas acontecer na sua célula? Quer ver coisas acontecer na sua vida espiritual? Entra no conselho do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos entrar e lembrar quem Ele é, contemplar, lembrar exatamente que nossa visão sobre Deus é muito limitada, e Ele quer se revelar para nós cada dia mais e mais, mais e mais. O Salmo 46, versículo 10 declara: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sabe o problema? Nós estamos cheios de barulho deste mundo, cheio dessas coisas, sem conseguir ouvir, sem conhecer nosso Deus. E Deus está nos chamando, mas muitas vezes as atividades, a agenda é mais alto. Nós precisamos aprender a aquietar e reconhecer nosso Deus. Outra coisa, nunca chega a estar satisfeito. Nunca chega e fala: minha célula já está bom, já tem 15 pessoas, está ótimo. Nós temos nossa reunião. E se nós multiplicamos, de fato, o pastor fala de multiplicação, mas vai dividir a gente. Nós não vamos ver mais, nós vamos perder contato. Sabe, nós não queremos multiplicar. Aqui isso não acontece, né? Mas algumas pessoas às vezes falam isso para a gente. Está bom como está. Talvez você chegue e olha isso e fala: está lotado aqui, já está bom. Nós precisamos parar aqui porque já chegamos a esse lugar aqui está ótimo. E muitas vezes eu pensava isso, quando chegamos a um certo ponto, já está bom. Tem uma filosofia sobre igrejas que fala: a igreja chega a 200, 300 pessoas, já está bom. Começa outra igreja, vai a outro lugar, aqui está bom, 300. Eu comecei a pensar assim. Até um dia o Espírito Santo me levou, uma visão assim, me levou para um quarto da UTI. Sabe, lá na UTI, mostrou a cama lá,
um corpo lá cheio desses aparelhos, né? Tem aquele aparelho que faz pip, 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 né? Ontem à noite você tinha isso lá, né? Tá aqui em cima, né? Tá? E ele está mostrando isso. Eu falo, uau, o que o Senhor está querendo mostrar? De repente, aquela máquina começou a pip. Isso quer dizer o quê? Correu. Às vezes nós estamos aqui, tá bom. Nunca está bom. Essa linha reta, nós já chegamos. Não, você nunca chega. Você quer mais e mais, porque Deus infinitamente mais Ele quer fazer sobre a sua vida. Ele não vai deixar você assim para morrer. Ele vai levar você para viver e para ter vida abundante, frutificando mais e mais e mais, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. O tempo está correndo aqui, tem tantas coisas. Se eu pudesse mostrar quão grande nosso Deus é, só uma coisa que eu quero mostrar para você. Deus amou o mundo de tal maneira. Você já parou de pensar sobre essa tal maneira? O que quer dizer essa tal maneira? Essa tal maneira é que um Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente, multifocado com todo o universo, Ele está sustentando, mas Ele tem um foco especial e Ele está olhando para a sua vida. Ele tem foco sobre a sua vida. Ele ama você de tal maneira, que essa tal maneira, o Deus todo-poderoso, sentado no seu alto trono, Ele passa todo espaço e tempo e chega aqui e fala, eu te amo. Glória a Deus. Eu te amo. E para mostrar, eu vou dar minha própria vida para você. Deus ama demais. Nós precisamos lembrar e contemplar Ele. Não quero apenas contemplar a beleza dEle, com alguns poetas por aí que escrevem músicas. Não, eu quero ser cativado por Ele. Ele me constrange pelo seu grande amor. Ele me conquistou, aleluia. Por isso eu entro no conselho e começo a contemplar Ele. Amém. Se você não contempla, se você perde o fator uau, você corre o risco de perder de ver a glória. Depois que entra no conselho do Senhor, nós precisamos estar prontos para ouvir, escutar. Porque Deus chama você para o conselho do Senhor, porque Ele tem algo para falar para você. Muitas vezes nós pensamos que a oração é a gente falar para Deus. De fato, é muito Deus que quer falar para nós. Sim, nós vamos falar para Ele, já nós vamos falar sobre isso. Mas Deus quer falar para você. Você já imaginou o que Deus quer falar na sua vida? Já pensou? O que Deus quer falar para você? O que Ele quer falar? Ele fala, não temas, estou contigo. Glória a Deus. Tem tribulação, mas tem de bom ânimo. Eu já venci, você também vai vencer. Talvez você está sendo resistente e Ele fala, você pode abrir sua casa para uma cela, porque sua casa vai ser uma casa de bênção. E eu vou frutificar sobre sua vida, sua casa, sua família. Abre sua casa sim. Talvez você está resistente e fala, mas eu vou ser líder, eu não sei, eu não sou capacitado. E o Espírito Santo fala, mas eu estou contigo, você pode ser líder sim. Talvez você sabe todas as coisas, mas eu vou dar as palavras certas para você. Eu vou capacitar você. Fique firme aí, que você vai ser um grande líder. Você vai ser um pai de multidões. Exatamente como Ele fala para Abraão. Ele quer falar sobre sua vida. Você vai ser pai de multidões. Você vai frutificar em gerações e gerações e gerações. Amém? Deus tem uma palavra para vocês, irmão. E Ele está falando, seja mesmo pai de multidões. Amém. Deus quer falar com você. Ele quer falar. E quando Ele fala, Isaías capítulo 50 versículo 4, Ele fala que nós temos que então escutar como discípulo. E como um discípulo escuta? Como um discípulo escuta? Um discípulo,
é uma pessoa ensinável. Um discípulo ouve, escuta e em seguida obedece. Ele não fica questionando. Por quê? Por que tem que fazer isso? Por que isso? Ele ouve e ele obedece. Eu lembro uma vez, quando nós estávamos começando a falar muito sobre isso, intimidade com o Espírito Santo. Porque, para falar a verdade, eu não estava orando como eu deveria orar. Ah, sim, eu era religioso, eu até tinha momentos de oração, mas não como ele queria, ele estava me chamando mais perto. E ele mostrou, por causa da falta de oração, tinha perdido algumas pessoas ao longo do caminho. Pessoas que estavam comigo no equipe de louvor. E o Espírito Santo começou a falar. Ele passou por suas mãos. Fala com ele. Mas o Espírito Santo, eu não tenho mais contato com ele. Era um guitarrista do nosso conjunto louvor, muitos anos atrás, um adolescente. Mas eu não tratei como deveria tratar na oração. E ele afastou, foi para o mundo. Eu falei, Espírito Santo, então me dá uma outra chance. Eu quero uma outra chance. Eu não quero chegar perante Deus e falar, eu perdi isso, essa pessoa, eu perdi essa pessoa, eu perdi essa. Não, eu quero chegar perante Deus e falar, eu perdi nenhum. Eu perdi nenhum. Mas para isso, eu precisava entender essa lição de escutar e obedecer. E um dia eu estava saindo lá na igreja, indo para a minha casa. Eu moro bem perto da casa, bem perto da igreja, moro perto da igreja. Eu estava saindo, normalmente eu vou 2 quarteirões, sobe um quarteirão, viro de novo e já está lá na minha casa. Esse dia eu cheguei no primeiro quarteirão e já ouvi uma voz. Essa voz fala, sobe aqui. Mas eu vou reto. Não, sobe aqui. Aí eu percebi o Espírito Santo falando. Falei, tá bom, eu vou subir aqui. Aí comecei a pensar, eu acho que vai ter uma bênção, né? Vai ter alguma coisa, ou vai me livrar de um acidente para lá. Então eu fiquei todo animado. Eu fui para casa, outro caminho para chegar lá. Cheguei em casa e nada. No outro dia, mesma coisa, eu cheguei lá naquela mesma esquina. O voz de novo fala, sobe aqui. De novo. Bom, vou lá, eu estou buscando minha bênção. Eu quero aquela bênção. O Espírito Santo está querendo me dar alguma coisa poderosa, né? E muitas vezes nós somos assim. Nós escutamos quando nós pensamos que é coisa que realmente Deus está querendo abençoar a gente. E eu subi lá, cheguei em casa mais uma vez e nada. E isso aconteceu várias vezes. Eu cheguei lá, sobe. Algumas vezes eu cheguei lá, chega ao ponto e fala, e agora? Nada. Pode ir reto? Pode. E fui reto. Nada. Nenhuma bênção, nada. Isso aconteceu por 2 semanas, mais ou menos assim. Chega na esquina, chega ao ponto e fala, e agora? Reto ou subir? Pode subir, pode ir reto. Recebendo essa instrução de coisas pequenas. Comecei a pensar, mas por que tudo isso? Por que tudo isso? Mas nesse mesmo tempo eu estava orando para encontrar com aquele rapaz. Tinha perdido contato com ele. E aí cheguei sábado para sair com minha esposa. Nós íamos para uma loja lá no Sampaio Vidal, lojas americanas lá. Cheguei na esquina. Normalmente para chegar lá nós íamos atravessar e depois atravessar outra, que era mais fácil. Mas eu estava lá e eu ia atravessar com minha esposa e de repente aquela voz, vai reto, atravessa aqui. Vai. Já estava acostumado, vai, vamos atravessar aqui. Minha esposa olhou, mas por quê? Sempre vamos para... Não, o Espírito Santo falou, é por aqui. E nós atravessamos a rua lá. E eu estava lá com expectativa de alguma coisa, né? De repente, do outro lado da rua, eu vi um rapaz que estava orando. Ele estava do outro lado. Falei, então vamos atravessar. E o Espírito Santo, espera aí, não atravessa não. Fica aqui.
Espírito Santo está aí. Mas ele fala, fica aqui. De repente, aquele rapaz atravessou no meio da rua e foi exatamente cara a cara. Eu olhei para ele, Cris, que bom! Deus trouxe você para mim agora. Ele olhou para mim e falou, o quê? Eu aprendi a obedecer as pequenas coisas. Porque se eu não tivesse subido quando ele mandou subir, provavelmente não ia encontrar com Cristo. Eu tenho contato com ele, estou conversando com ele. Ainda ele não voltou, mas ele já falou, eu preciso voltar para a igreja. Ele falou para mim, eu preciso voltar. Eu falei, isso mesmo, Cristo, você precisa voltar. Eu estou aqui com você, vamos voltar. Eu creio que ele vai voltar, o filho pródigo. Amém. Sabe alguma coisa? Com o pai do filho pródigo, já tem um oi esperando para a festa. Eu já estou esperando para a celebração, né? Isso, pastor. Amém. Nós estamos celebrando, nós estamos preparados, né? Preparados, porque ele vai voltar e muitos outros vão voltar, porque nós acreditamos que quando nós entramos na presença do conselho do Senhor, o Espírito Santo fala para nós e nós obedecemos e ele traz mesmo a obra do Senhor para nós. Eu aprendi obedecendo em mínimos detalhes. Chega o ponto que eu chego lá de manhã, eu acordo e falo, eu vou levantar, eu falo para o Espírito Santo, qual camisa vou usar? Né? Às vezes ele fala, não, usa essa. Né? Tá. Essa ele falou para mim hoje. Eu tinha colocado outra, quem me viu estava com outra camisa, né? E aí de repente o Espírito Santo falou, não sei porquê, mas no mínimo detalhes. Nós perguntamos para ele, Espírito Santo, como eu vou fazer hoje? Sabe alguma coisa? É demais quando você tem intimidade com ele, ele fala com você, você consegue falar com ele, e você tem essa intimidade, você tem esse andar com ele, é real, não é coisa, o Espírito Santo não é somente aquela coisa de falar em línguas, ou cai para lá, cai para cá, não é só aquele arrepios. O Espírito Santo, seu amigo, ele quer andar com você, ele acorda você de manhã, fala, vamos ter um dia, é maravilhoso, sobrenatural, eu estou chamando você, ele nós vamos lá. Jeremias 23, versículo 22. Jeremias 23, versículo 22. Glória a Deus. Mas se eles tivessem comparecido, olha isso. Por que eu estou falando tanto sobre esse conselho do Senhor? Porque se precisa entrar. Porque se tivesse entrado no meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras mais. Você sabe qual é o propósito de entrar no conselho do Senhor? Contemplar, escutar, é para realmente mudar vidas, para alcançar vidas, para ganhar almas. Amém? Amém, irmãos? Para você entender que o motivo do conselho era para transformar o povo. Sim, ele transforma eu e você, me transformou mesmo. Hoje eu olho para a minha vida agora e olho para trás e falo, meu Deus, meu fim vai ser bem melhor do que o meu começo, né? Então eu olho para isso, mas não é somente para mim, é também para mudar o povo, para transformar o povo, para trazer o povo para ele. Ele tem propósito mesmo nesse conselho. Sabe alguma coisa? Obra sem o conselho do Senhor, bom, nós já vimos o suficiente ao redor do mundo. Precisamos do conselho do Senhor, precisamos de intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos sair, nós precisamos entender o que Deus quer é colocar dentro do nosso coração o desejo de ver o povo transformado. Glória a Deus. Porque muitas vezes é muito gostoso contemplar Deus, estar no monte de transfiguração, mas Deus está falando, mas tem uma missão, tem uma obra para fazer.
Vamos lá. Pede-me. Salmo 2:8 declara: pede-me as nações, eu te darei como herança. Nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo, então essa promessa é para nós também. Quem crê nisso? Amém, irmãos? Então, quando foi a última vez que você pediu Curitiba? Quando foi a última vez que você pediu: Deus, me dá Curitiba? Quando foi a última vez que você chorou para as almas dessa cidade, do seu bairro, da sua rua? Nós precisamos entender que Deus quer usar a sua vida. Ele chama você para conselho, Ele envia você. Vamos mudar, vamos impactar, porque eu tenho uma herança para dar para vocês. Essa cidade é herança do Senhor para as suas vidas. Essa nação lá no Japão, onde está, é herança para vocês. Amém? Amém? Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos orar pelas vidas. Orar pelas vidas. Nós precisamos levantar e sair e ser testemunhos. Ser testemunhos para Jesus Cristo. Jesus estava sendo no julgamento dele, no tribunal. Acusações falsas contra ele. Mas onde estava a defesa dele? Onde estavam os testemunhos em favor de Jesus Cristo? Onde estava? Onde estava Jairo? Aquele que a vida foi ressuscitada. Onde estava a mulher que tocou no veste de Jesus e foi curada instantaneamente? Onde estavam aqueles 10 leprosos que também foram curados? Onde foi o homem cego que agora está enxergando muito bem? Onde estava aqueles 5.000 homens que viram Jesus Cristo multiplicar os pães e peixes? Onde estava a multidão que naquele domingo estava declarando: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor? Onde estava o Pedro? Onde estava João, o discípulo amado de Jesus Cristo? Onde eles estavam? Jesus também está sendo julgado pelo mundo hoje. Está levantando acusações falsas contra o nosso precioso Jesus Cristo. Está sendo atacado direto. Onde estão os testemunhos? Onde estão os testemunhos? Alguém pode levantar: eu conheço Jesus Cristo. Ele me tocou, Ele me livrou, Ele me tirou da escravidão do pecado. Agora eu sou um homem livre. Eu sou aquele homem e mulher que está andando com Ele. Tem alguém que pode levantar e falar: eu sou testemunho dele? Tem alguém que pode levantar: eu conheço Ele, eu dou testemunho dele, Ele realmente me salvou, me libertou. Aleluia. Pode mostrar o slide, aquela foto, por favor. Talvez, se dá para apagar isso, só para vocês verem certinho essa foto aqui. Quero mostrar para vocês alguma coisa. O que você está enxergando aqui? Uma sala de cela? Não. O meu líder, um dos meus líderes, ele mandou essa foto para mim. E ele falou o seguinte: olha minha célula. Olha minha célula. Aí você estava falando: cadê? João 17, versículo 20. Jesus orando. No capítulo 17 ele estava falando muito sobre os discípulos dele, mas no versículo 20 ele fala: mas eu rogo não somente para essas, mas também para aqueles que ainda não conhecem, mas vai conhecer. Aleluia. Irmãos, essa aqui é uma célula poderosa. Você olha para isso, eu estou orando para essa alma aqui, essa alma aqui, essa alma aqui, essa alma aqui. Eu oro para saber que essa é uma célula frutífera, uma célula multiplicadora, uma célula que vai impactar a cidade, uma célula que realmente Deus está enchendo com o seu poder. Você tem que enxergar como Jesus está enxergando, amém, irmãos? Jesus mesmo orava assim: Pai, eu oro não somente para esses, mas aqueles que ainda não. Eu sei que eles vão conhecer. Eu oro para eles. Sabe quem ele estava orando? Estava orando para você. Estava orando para você.
Você ainda nem existia, você nem estava na cadeira, mas Ele estava orando para vocês. Irmãos, nós entramos no conselho do Senhor, nós entramos e nós começamos a orar como Jesus orava, nós contemplamos como Jesus contempla, e nós vamos ver realmente Deus fazendo uma diferença, a mudança mesmo. Irmãos, vocês creem que Deus pode usar a sua vida? Você crê que Deus pode realmente transformar essa igreja numa igreja poderosa e gloriosa? Deixa eu falar para vocês uma coisa. Você está aqui com 40, né? 40, vamos falar, 40 discípulos. Tá 27? 27, tá bom. Vamos lá. Terminamos esse ano com 40, é isso? 40 líderes, discípulos firmes aí. Tá bom? Vamos lá. 40, nem vamos falar células, 40 líderes. 40 líderes. Tá ok? Dá para fazer, cada um desses líderes também ter um outro discípulo e ganhar num ano? Fazer discípulo num ano? Dá para fazer? Repetir o processo, sim ou não? Sim. Vocês que são discípulos, cadê os discípulos aqui hoje? Discípulos, você consegue fazer mais um discípulo ano que vem? Sim ou não? Sim. Então esses 40 se tornam o quê? 80. 2015, 2016 vai ser quanto? 160. Depois vai ser 320. Depois 640. Depois 1280. Depois 2560. Isso? Isso? Eu perdi conta. Vamos lá de novo. 80, 60, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5 mil, vamos arredondar, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 10 anos, 40 mil discípulos. Está animado aí já? Espera aí. 11º. Quantos? 80 mil. 160 mil. 320 mil. 640 mil. 15 anos, 1 milhão. E há 6 anos, na cidade de Curitiba. Irmãos, sabe por que não tem acontecido até agora? Porque nós não entramos no conselho do Senhor. Você quer ver isso acontecer de verdade? Não brinca de célula. Vive célula. No conselho do Senhor. Feche teus olhos nesse momento, por favor. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor mesmo tem nos chamado para entrar no conselho do Senhor. O Senhor quer se revelar para nós de uma maneira sobrenatural. O Senhor mesmo tem planos, tem projetos, tem coisas que, Senhor, a gente nem consegue imaginar. Nós queremos te contemplar. Nós queremos te conhecer mais. Nós queremos mesmo escutar a sua voz. Nós não queremos mais resistir. Nós não queremos colocar mais resistência, colocar desculpas, justificativas. Senhor, nós queremos mesmo ser discípulos obedientes à tua palavra, Senhor, para que nós saímos mesmo do conselho e impactar e mudar essa cidade para ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos mesmo na autoridade de Jesus Cristo e poder do Espírito Santo que está sobre cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos enviar, sabendo que é possível ganhar essa cidade, sim, porque nós escutamos isso lá no seu conselho. E nós queremos então declarar: eis-me aqui. Você está aqui para declarar isso? Levante sua mão e declare: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer parte dessa história.
Eu quero fazer parte dessa história. Você quer fazer parte dessa história? Então fica em pé. Você quer fazer parte dessa história? Fica